Bom dia, galera. Meu nome é Maicon René, juntamente com a Emanuele e com o Felipe Codinei, né, estaremos hoje com vocês dando essa aula, né? O conteúdo nosso hoje será o basquetebol e somos alunos do curso de Educação Física do Univag. Estaremos ministrando hoje a aula junto com a professora Giza. Eu vou falar um pouquinho sobre a origem do basquetebol, né? De antemão, aqueles que se interessarem, né, puderem se aprofundar mais sobre a história, né, a origem do basquete, é muito interessante, né? Eu vou tentar falar um pouquinho resumido aqui, né, sobre o basquete. Bom, o basquetebol é um esporte coletivo criado nos Estados Unidos, né? Hoje é praticado em praticamente todo o mundo. Seu nome basquetebol está relacionado com dois dos elementos principais, né, do esporte, que é a cesta, né, que em inglês é basquete, e a bola, que é ball, né? Por isso basquetebol. O basquetebol foi inventado nos Estados Unidos da América no início de dezembro de 1891, na Associação Cristã para Moços, né, de Springfield, nos Estados Unidos, pelo professor canadense James Naismith. Esse professor ele buscava um esporte intenso que pudesse ser praticado pelos alunos dentro do ginásio por conta do inverno rigoroso, né, e das chuvas que aconteciam nessa época lá em Springfield. Em uma das pesquisas que eu fiz, conta que estava ele e mais umas pessoas dentro de uma sala, né, fazendo a reunião, tentando descobrir um esporte que todos pudessem praticar. E escrevendo no papel lá tudo e não estava dando muito certo. O que ele fazia? Simplesmente ele rasgava a folha, né, amassava o papel, fazia uma bolinha e jogava no cesto de lixo, né? Aí ele fazia isso várias vezes, falaram sobre vários esportes e não conseguia inventar um. Nessa ele viu, né, ele jogando no caso a bolinha de papel no cesto, ele pensou, por que não fazer isso com a bola? Após Smith ter essa grande ideia, né, ele prendeu dois cestos de pêssego no alto de uma parede e as equipes tinham que incestar a bola, né, jogar a bola, no caso, nessa época era a própria bola de futebol ainda. Né, o professor mediu a altura das cestas e registrou 3,5 metros. Essa altura se mantém até hoje. O primeiro jogo oficial de basquete ocorreu em 20 de janeiro de 1892, em Nova York, e terminou 1-0 a partida, né? Não demorou muito para que o fundo da cesta fosse retirado e o jogo pudesse se tornar mais dinâmico. Neste caso, o que ocorria? Quando você acertava a bola na cesta, né, como o fundo dela não era aberto, então eu tinha que pegar uma escada, subir nela para retirar a bola, depois tirar o fundo e tornar o jogo bem mais dinâmico como é hoje em dia. Apesar do basquetebol ter tido uma aceitação muito grande na época, né, somente em 1936, nas Olimpíadas de Berlim, o basquete masculino tornou-se um esporte olímpico. O torneio feminino só foi estrear 40 anos depois, em Montreal, em 1976. Desde então, né, os Estados Unidos, tanto no masculino como no feminino, têm hegemonia do esporte. Em 1946 foi criada a NBA, né, a Liga de Basquete dos Estados Unidos, principal campeonato até hoje, na verdade. E na verdade existem duas federações, né, a NBA que rege as regras, né, comanda o jogo nos Estados Unidos e Canadá, né, e a FIBA, que é a Federação Internacional de Basquetebol, que rege o basquetebol em todo o mundo. Apesar de ser duas federações diferentes, né, as regras sobre o esporte diferenciam muito pouco uma da outra. Agora irei falar um pouquinho sobre a origem do basquetebol no Brasil. O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a conhecer o esporte. Em 1896, um professor americano chamado Augusto Shaw foi convidado para lecionar no Colégio Mackenzie, né, hoje em São Paulo, e introduziu o jogo no país. Aqui no Brasil, como referência, né, do esporte, temos a Hortência, né, que é considerada até hoje a rainha do basquete, e o Oscar, né, Oscar Schmidt, que tem o recorde mundial até hoje de pontos marcados, de 49.737 pontos oficiais. O Brasil já foi 3 vezes campeão mundial, né? 3 vezes em 1959, em 1963 com a equipe masculina e em 1994 com a equipe feminina, comandada por Magic Paula, Hortência e Janete. Mas a maior vitória do Brasil, que é lembrada até hoje, né, repercutida até hoje também no mundo inteiro, foi o Campeonato Pan-Americano de Indianápolis, em 1987. Né? É essa que o Brasil venceu os Estados Unidos na casa dele e foi a primeira derrota da equipe norte-americana em seu solo. Feito tão grande esse, né, que
capitaneado pelo Oscar, né, que era o principal jogador da seleção na época também. Né, ele foi o primeiro brasileiro a entrar para o Hall da Fama da NBA, né, que foi no ano de 2013. Entrou pro Hall da Fama sem nunca ter jogado a NBA, na verdade, né? Tão bom que ele era, conseguiu esse feito. Eu agora irei ler um trecho do documentário Mulheres à Sexta, traz a história das desbravadoras do basquete no Brasil, né? Começando agora. A direção de Paula Hortência Janete foi campeã do mundo e deu ao Brasil sua primeira medalha olímpica no basquete feminino. O sucesso daquela seleção, no entanto, só foi possível por causa de outras jogadoras que lutaram contra o preconceito e quebraram paradigmas. Como diz o antigo provérbio árabe, quem planta tâmara não colhe tâmara, devido ao longo período necessário até 100 anos para todo o processo. E quem foram nessas primeiras desbravadoras do basquetebol feminino? Temos aqui a Maria Helena Cardoso, Norminha, Heleninha, Nadir, Odila, Marlene, Benedita, Jaci, Nilza, Delci, Elzinha e Simone. Pavimentaram o terreno na década de 1960 e 70, para que outras gerações pudessem disputar pela primeira vez os Jogos Olímpicos e conquistar uma medalha. Todos nós sabemos, né, quanto é grande a desigualdade entre o sexo masculino e feminino hoje no esporte. Não só no basquete, mas praticamente em todos os esportes. Mesmo muitas vezes as mulheres sendo superior, né, e recebendo bem menos no esporte. Ano passado, por exemplo, na Liga Nacional de Basquete Feminino, uma das jogadoras acabou publicamente, né, numa entrevista falando sobre a desigualdade, onde jogadores do masculino de terceiro e quarto escalão recebendo alguns presentinhos da Nike, né? Da Nike, patrocinadora Nike, enquanto ela que tinha disputado cinco ligas espanholas de basquetebol, tinha sido campeã, nem patrocinadora tinha. Mas isso não está restrito somente ao esporte, né? Isso hoje em dia acontece em qualquer lugar, em qualquer tipo de emprego, onde as mulheres podem até mesmo desempenhar um serviço melhor do que o homem, porém, por ser mulher, ela acaba recebendo bem menos que os homens. E essa desigualdade acontece também na escola. Um exemplo simples é quando separamos os times entre meninos e meninas para poder atuar. Geralmente os meninos ficam com futsal e não aceitam a participação das meninas, né? Acontece muito hoje em dia também e não foi diferente no passado, né? E nós temos que lutar, né, para mudar isso, começando pela escola, né? Porque o lugar de mulher é onde ela quiser. Bom, dando continuidade à nossa aula aqui, né, após essa breve explicação da criação do basquete e da chegada do basquete ao Brasil, vou pedir para vocês gravarem um vídeo, estou mandando para a professora Giza no grupo do WhatsApp, respondendo algumas questões. Só gravando, falando, não precisa entregar nada, tá? Só o vídeo. Como é, na opinião de vocês, jogar basquete com uma equipe formada por meninos e meninas? Teria algum problema? Você aceitaria? Você não aceitaria? Pode falar sem problema algum, tá? Estamos aqui para debater. Na opinião de vocês, ocorreria alguma situação de violência entre jogadores e jogadoras? Quais tipos que poderia ocorrer? Como o esporte poderia influenciar na desconstrução de estereótipos? Ou seja, o homem com mulher não pode jogar junto, né? Para vocês, como que o esporte pode estar influenciando nisso? A prática de esporte favorece o aprendizado de habilidades tais como disciplina, confiança e liderança. Ensina princípios fundamentais, tais como a tolerância, a cooperação e respeito. E bem mais do que um método prático para se atingir o desenvolvimento e a paz, é também um direito humano, tal como apontado no artigo 1º da Carta de Educação Física e do Esporte, adotado pela Unesco, né, em 1978. Estarei mandando uma carta também, um textinho de apoio para vocês estar podendo estar respondendo a questões, e mandaria a questão também por escrito aí para a professora Giza estar podendo passar para vocês, tá? Espero que tenham gostado da aula. Muito obrigado, até a próxima.